Uma base de E treinamento. receber gente que iria fazer esta base. Isso. Eu iria ficar na cidade, junto com a Sol, com uma vida normal, entre aspas, isso, né? Isso já como agente para ser apoio daqueles que iriam... Exatamente, para ser apoio daqueles que iriam se instalar. Sim, e aí o senhor foi acompanhado por um policial, César, que exatamente. Parece ser fundamental na sua vida, até na sua sobrevivência. Esse César participou da minha prisão. Ele te prendeu? Ele me prendeu. E depois ele foi... Como é que foi a prisão? Ah, não sei. Eu fui preso. Deixa eu fazer uma pergunta. Sobre a prisão, eu quero fazer uma pergunta. Há uma versão de que o senhor foi visitar a seleção de basquete feminina de Cuba no Hotel São Rafael. O senhor foi visto lá e, a partir dali, o policial, que depois se chamou César como infiltrado na guerrilha, foi atrás do senhor e prendeu. Isso não é verdade? Isso é parte da mitologia. Olha, quem está falando para vocês aqui hoje é José Anselmo dos Santos. Muito bem. Essa coisa que você está falando é atribuída ao tal Cabo Anselmo. Um mito, uma coisa que nasceu morta. O senhor teria levado uma carta para o Fidel. Absolutamente. E entregue a capitão do time. Não. Nada disso. O senhor conversou com o Fidel alguma vez? Não. Eu estive a uma distância de 5 metros numa recepção no palácio deles lá, depois da Conferência da OAS. Conversei sim com a Aide Santa Maria. A Aide Santa Maria me disse que não, olha, vocês não apresentem essa moção de censura à Rússia, porque a Rússia vai estar liberando uma verba que vai para os movimentos guerrilheiros da América Latina. Fidel não quer que essa moção passe. A moção passou. E foi, no outro dia, era secreta, reservada. E no outro dia estava nos jornais europeus. E nesse negócio da política e do comunismo internacional, as versões que são dadas, o que mitificam, as mentiras, os cortes na história, isso está acontecendo até hoje. Então essa prisão dessa forma não existe? Não existe. Mas foi o César que prendeu o senhor? Não, sim, o César prendeu. Que era o delegado Carlos Alberto. Não. Do DOPS. Ele, depois ele veio assim, ele era delegado. Ele era um agente. Ele era investigador, era um rapaz da minha idade. O Carlinhos Metralha, que era conhecido. Carlinhos Metralha é interessante, né? Carlinhos Metralha, eu vejo como uma atribuição que dão para ele, na base de que todos os camaradas que andavam na polícia naquele tempo, que saíam para essas coisas, estavam com a metralhadora. Ele me prendeu, mas não era só ele que tinha uma metralhadora. Todo o grupo que estava ali efetuando a prisão tinha metralhadora. A metralhadora era quase que uma arma normal. Mas se chamava Carlinhos Metralha? Isso daí eu acredito que é porque uma das pessoas que ele prendeu, ou sei lá, qualquer, começou a espalhar dentro da esquerda, ou a falar nos jornais, nas entrevistas, etc. Carlinhos Metralha, ele pegou o apelido. Agora, ele que te prendeu, essa é uma ironia da sua história, né? Ele me prendeu, depois salvou sua vida lá no Recife, quando o senhor foi condenado pelos companheiros como traidor. Olha, a sentença chegou lá e na hora da execução, o César, que é o Carlos Metralha, tirou o senhor da frente, não sei como. Mitre, parece que nós estamos tentando em 45 minutos passar 45 anos. Tudo isso que vocês estão perguntando agora, e que acredito está sendo ouvido por mais gente do que aqueles que leram o tal livro do Percival, está escrito num outro livro, que está nas mãos do jornalista Jorge Serrão, esperando uma editora que tenha coragem de editar esse livro. Porque aí sim tem a história narrada desde o berço lá no norte até chegar ao Rio, a associação, a fuga da prisão, Cuba, etc. E a consciência... A sentença chegou a ser enviada para Recife? Que o senhor teria traduzido, o senhor teria decodificado? Claro. O senhor e a Soledade? Eu tinha o código, eu tinha a decodificação. Quer dizer, o senhor decodificou a sentença? A própria sentença de morte. Exatamente. E ao lado da mulher, que deve ter ficado escandalizada quando soube que o marido era um delator. Olha, o negócio é o seguinte. A Soledade. A Soledade era uma pessoa adorável, era uma mulher, um ser humano adorável. Agora vem lá. Ela foi filha de comunistas, viveu na União Soviética, onde estudou na Patrícia Lumumba, fez cursos especiais para essa finalidade na União Soviética, e depois, em Cuba,
casou-se com um dos rapazes do meu grupo e teve uma filhinha com ele lá. Ele veio para o Brasil e, quando eu voltei para o Brasil, ele já estava morto. Ela veio para o Brasil enviada ou trazida pelo grupo do Onofre Pinto por escolha própria, por consciência revolucionária, por querer participar disso. Não fui eu quem trouxe. Depois diz assim, você levou a morte, etc, companhia. Não, eu não levei a morte de ninguém. Eles escolheram, eles tinham a consciência, eles se moveram com as próprias pernas, assim como eu me movi com as minhas próprias pernas e com a minha consciência para sair fora da luta armada. Ela era sua companheira, estavam os dois na luta armada e o senhor era o delator. Exato, eu tinha um trato que o doutor Fleury não cumpriu. Quando todos forem presos dentro desse grupo, né, eu quero que o senhor me mande a Soledad para Cuba para ela reencontrar a filha. Eu tinha uma tratativa com ele. Ele não cumpriu com a palavra. O doutor Fleury tinha uma história de trair os compromissos dele com os agentes que ele cooptava no próprio meio? Eu não posso te responder essa pergunta. O senhor tinha intimidade com ele? Não. O Fleury era meu carcereiro. O Fleury era um homem violento. Era um homem que caçava bandidos. O senhor se ligou a ele? Caçava bandidos. Opa, o que é se ligou a ele? Eu era o prisioneiro dele. E quando ele tinha que... Sempre. Anselmo, desculpe. Eu vou colocar uma questão aqui agora que o senhor vai ficar constrangido. Diga. O senhor disse que tem uma grande admiração por ele. Como é que o senhor pode ter uma admiração por esse homem? Admiração pelo trabalho do policial. O senhor guardou, parece que um poema que ele escreveu à mão, o senhor guardou? Consta isso, que o senhor tem um papel com o texto dele escrito? Ele tinha mania de fazer poema, né? Entre uma tortura e outra ele fazia um poeminha lá. Eu posso ter até narrado isso. E isso aconteceu durante a entrevista, durante o trabalho feito com o Percival de Souza, porque o Dr. Carlos chegou e disse, está aqui um poema dele, tal, etc. companhia, para mostrar para o Percival de Souza isso. Não é que eu tenha guardado um poema dele ou tenha documentos dele. O Fleury, ele me chamava e me dava a ordem. Eu obedecia. A admiração que eu tenho é pelo policial, pelo caça-bandidos, que foi enquadrado naquele momento pelo governo militar, né, para fazer a caça àqueles que ele considerava os bandidos comunistas. E ele os tratava como tratava os outros bandidos. Esquadrão da Morte, tudo isso não pesava para o senhor na personalidade desse policial? Porque ele também fazia a margem da lei. Ele não era um defensor da lei, ele trabalhava à margem da lei. Aqui é que está, Boris. Essa questão de Esquadrão da Morte eu vim saber muito depois, sabe por quê? Durante todo aquele período em que ele cresceu como grande caçador de terroristas, de comunistas, etc., eu estava fora. Eu estava em Cuba. Mas o senhor não lia jornais brasileiros, não tinha informações? Em Cuba só se leu o Grama. E o Grama é feito pela única agência com a palavra que o Fidel Castro dá. Em Cuba se ouve somente uma rádio. Em Cuba só existe um canal de televisão. E em Cuba as pessoas passavam, pelo menos eu passei algumas vezes, 4, 5, 6 horas em pleno sol com Fidel Castro falando. E culpando os Estados Unidos porque a produção de ovos diminuiu lá. Nós não tínhamos, nós tínhamos, vocês sabíamos, toda a turma militar e do governo, e nós que éramos aqueles clandestinos que estavam ali, recebia toda semana, num carro do Exército, os mantimentos para a semana. Agora, eu conheci e muitas vezes tirei da despensa comida para levar para pessoas conhecidas lá fora que não tinham leite. O leite era só para sexagenários e crianças, que não tinham uma carne enlatada, né, que vinha da China ou da Rússia. E muitas vezes eu tirei isso e era uma riqueza lá fora. Não tinham café. E café foi, em algum tempo, um produto do cubano.